Olá, estamos aqui para mais um vídeo Nós na História. E o personagem dessa semana é Judas, o traidor. Aproveita, se inscreve no canal, ativa o sininho, pois toda semana tem história nova por aqui. Então aí você pode curtir este vídeo, comentar e compartilhar com aquele amigo ou amiga que você sabe que gosta de uma boa história. Judas era filho de Simão Iscariotes, também conhecido como Judas Iscariotes. Mas eu fiz questão de destacar o traidor, pois é a maneira como ele era mais conhecido. E também porque existe um outro Judas na Bíblia. No Novo Testamento tem um livro de Judas com apenas um capítulo, onde se refere a Judas, filho de José e Maria. Sim, Maria, mãe de Jesus, que eu já contei a história aqui para vocês. Depois que ela teve Jesus, ela teve outros filhos com José. E Judas foi um deles, aquele do livro de Judas do Novo Testamento. Nós aqui estamos também no Novo Testamento, mas falando de Judas, aquele que traiu Jesus. Eu conto isso para vocês porque o nome Judas, de certa forma, era até comum na época de Jesus. Tanto que o significado de Judas no grego é abençoado, elogiável. Mas infelizmente, como as atitudes e o comportamento das pessoas às vezes mudam completamente, né? Até o sentido do nome delas. Tanto que o Judas traidor tá mais para ser reprovável do que elogiável, né? A atitude que ele teve, até detestável. Por isso que o nome dele com o tempo caiu no esquecimento. Eu particularmente não conheço ninguém que tenha o nome de Judas. Também nunca ouço uma grávida que descobre que vai ter um menino dizer: escolhemos o nome da criança, será Judas. Não, né? Eu até fico curiosa para saber se você aí que está me ouvindo conhece algum Judas. Deixa aqui um comentário que eu fiquei curiosa para saber se você conhece algum Judas. Eu sempre comento aqui sobre o cenário em que a história está acontecendo. E nós aqui estamos no Novo Testamento, na época de Jesus, onde ele estava exercendo seu ministério na terra. Jesus passava por vários lugares, ele realizava vários milagres, ele falava dos ensinamentos de seu Pai, ele falava muito do amor, ele curava as pessoas e inclusive ressuscitava mortos. E onde Jesus passava, ele juntava uma multidão de pessoas. E existia um grupo, cerca de 70 pessoas, que o seguiam aonde ele andasse. E numa determinada noite, ele passou orando a Deus, aonde ele escolheu os seus 12 discípulos. E Judas era um dos 12 discípulos de Jesus. E todos esses 12 discípulos tiveram a oportunidade, igualmente, de andar com Jesus, de seguir a Jesus, de aprender com o Mestre Jesus. Judas, ele demonstrava um pouco de diferença em relação aos outros discípulos. Dos 12, 11 eram da Galileia. Judas era o único que veio da Judéia. Uma outra particularidade, e que também eu vou deixar a descrição dos textos aqui no vídeo, não existe um único texto que menciona a história de Judas, por exemplo, na Bíblia. Eu vou deixar várias passagens bíblicas, porque Judas e a história dos seus discípulos são mencionadas várias passagens, né, nos evangelhos, porque eles acompanhavam, seguiam Jesus. Então essas descrições vão ficar aqui todas no vídeo para você que tem aí curiosidade de conhecer mais a história. São várias passagens na Bíblia que relatam a maneira como Jesus chegava diante dos escolhidos, dos 12 discípulos, e os convidava para o seguir. Por exemplo, como ele fez com Pedro, com Tiago, com Mateus. Mas não encontramos nenhum texto onde existe um diálogo que Jesus estava convidando Judas para segui-lo. Não existe na Bíblia uma passagem que conta que Jesus teve um diálogo convidando Judas para segui-lo. O que alguns historiadores, pessoas teólogos, pessoas que estudam a Bíblia relatam é que existe um texto no livro de Mateus, no capítulo 8, versículo 19, que fala que um homem, um escriba da lei, chegou diante de Jesus, o
o chamou de mestre e disse que a partir dali estaria seguindo ele por onde ele andasse. Aconteceu um diálogo entre este homem e Jesus. E então esses historiadores defendem que este homem é Judas. E aí a gente vê um pouquinho se realmente é Judas, do comportamento dele, né? Dele, na verdade, se oferecer para seguir Jesus. Então Judas já apresenta aqui um pouquinho, né, de uma certa soberba. Judas, sendo este homem da lei, ele seria então um dos discípulos com mais estudo. Lucas era médico, mas Judas também era um homem muito estudado na sua época. Ele poderia ser um secretário, um contador, tanto é que ele se tornou o tesoureiro dos 12. Mas também era uma área onde Judas demonstrava ter certos problemas com dinheiro, tanto que Judas traiu Jesus por 30 moedas de prata. E eu quero dizer aqui para vocês que a Bíblia não fala nada a respeito de que dinheiro é uma coisa ruim ou que dinheiro é uma coisa do mal. O que a Bíblia nos fala é que o amor ao dinheiro é a raiz de todo o mal. E é com isso que nós devemos ter cuidado. Assim como Judas demonstrou que ele tinha um certo apego ao dinheiro. Ele tinha alguns problemas com o caixa que ele cuidava dos 12 discípulos, né? Estavam acontecendo as festividades de Páscoa naquela época, por aqueles dias. Assim como nós hoje comemoramos a Páscoa, a Sexta-feira Santa, a morte de Jesus, e o domingo de Páscoa, a ressurreição de Jesus. Foi exatamente nesse cenário que Jesus reuniu os seus discípulos, lavou os pés de todos eles num sinal de humildade, de que todos eles tinham parte com Jesus, e também ele instituiu a ceia, onde ele então tomou o pão, o cálice e deu a todos os seus discípulos. E nesse momento a história conta que Satanás entrou em Judas. Logo depois da ceia, Judas se retirou e foi quando ele foi então consumar a sua traição, entregando, vendendo Jesus, e logo depois os guardas vieram buscar Jesus e prendê-lo injustamente. O que nós vemos aqui é que Judas, com esse problema de dinheiro, numa outra passagem, Jesus está diante de uma mulher que chega com um vidro de perfumes muito caro, considerado naquela época. E essa mulher se prostra diante de Jesus e coloca nos seus pés aquele perfume caro, derrama nos pés de Jesus como um sinal de adoração. Ela queria fazer aquilo com o Mestre Jesus. E Judas, naquele momento, não só ele fica indignado com a atitude daquela mulher, como ele verbaliza que era um desperdício gastar todo aquele dinheiro nos pés do Mestre Jesus. E depois ele acabou traindo por dinheiro o Mestre Jesus. O que nós podemos observar aqui na história de Judas é que Judas teve a oportunidade de caminhar com Jesus, de seguir Jesus como todos os demais discípulos, de aprender os ensinamentos de Deus, de ver os milagres que Jesus fazia e de verdadeiramente seguir e crer em Jesus. Mas nós vimos aqui que não houve na vida de Judas uma transformação como houve na vida, no caráter dos outros discípulos. A história aqui é de Judas, mas eu só vou dar um exemplo de Pedro, que Pedro, quando Jesus chamou ele era um homem muito mentiroso, ele era um pescador que os seus negócios eram totalmente na base do rolo e da mentira. E quando o Mestre Jesus chamou ele foi caminhando com Jesus e ele foi se transformando num novo Pedro. Aquele pescador de peixes se transformou num pescador de vidas e ele tinha um caráter, uma personalidade muito estourada, e Pedro foi se acalmando andando com Jesus. Já não foi o que aconteceu na vida de Judas. Judas, ele teve a mesma oportunidade de ter a sua vida transformada. Os problemas que ele tinha com dinheiro, por exemplo, com avareza, com soberba, com orgulho, ele poderia sim ter se deixado transformar pelo amor de Jesus em sua vida. Mas o que a história nos revela é que Judas não creu em Jesus. O fato de Judas estar caminhando com Jesus não transformou a vida de Judas.
E eu quero aqui trazer essa história para nós hoje na história. Parece que nos dias de hoje nós vivemos um modismo de pessoas que dizem que seguem Jesus. Eu sou um seguidor de Jesus, mas que verdadeiramente nós possamos ser seguidores de Jesus. E quem segue Jesus é aquele que anda como Jesus andou, fala como Jesus falou, tem as atitudes que Jesus teve, ama como Jesus amou, perdoa como Jesus perdoou. Então, que nós possamos meditar se realmente somos verdadeiros seguidores de Jesus e que não sejamos jamais os Judas do século 21. Deus, para cumprir o seu plano de salvação para a humanidade, um dos 12 iria trair Jesus. Esse era o plano de Deus, sim, Deus na sua soberania. Mas foi Judas que demonstrou o caráter, que na verdade não mudou, que foi aquele que realmente se demonstrou ter a coragem de trair Jesus assim como ele teve. Depois que Judas traiu Jesus, a história revela que ele se arrependeu do que ele fez. Inclusive, ele devolveu as 30 moedas de prata. Mas Judas não conseguiu vencer, não conseguiu suportar aquela traição, a atitude dele, e ele acabou se enforcando. Então a história conta que Judas se enforcou numa espécie de um precipício e ele ficou com o seu corpo pendurado. E como era a época dessas festas de Páscoa, se alguém tocasse num cadáver, se tornaria imundo e não poderia participar das festas. Então o corpo de Judas não foi tirado daquele local onde ele se enforcou. E o que aconteceu é que o corpo acabou caindo no precipício e as suas vísceras ficaram todas expostas, conta a história. E aquilo já começou a cheirar mal, a criar animais em volta e foi, infelizmente, um fim muito triste que Judas teve. Nós já vimos em outras histórias, outros personagens que também foram homens abençoados por Deus, que em uma determinada altura da sua vida cometeram um grande erro, um grande pecado, se arrependeram e conseguiram, superar e foram perdoados por Deus e construíram uma nova história em suas vidas. Mas o que a gente vê aqui é que Judas, ele se arrependeu, mas ele não conseguiu fazer isso, ele não conseguiu se manter, procurar ajuda. Ele poderia ter procurado a ajuda dos discípulos para que aquele sentimento de culpa que ele estava carregando, que ele pudesse ser realmente perdoado por Deus, pelo próprio Mestre Jesus. Mas ele não fez isso. Então nós vemos aqui também a ação de Satanás. E é o que acontece nas nossas vidas até hoje. Muitas vezes, quando nós pecamos, quando nós erramos, o trabalho de Satanás é fazer com que nós nos sentimos culpados e que não somos dignos do perdão de Deus e que não tem mais vez para a nossa vida. Mas Deus, Ele está sempre pronto para nos perdoar e para assim nos ajudar a construirmos uma nova história nas nossas vidas. E foi assim então, de uma maneira muito triste, que Judas acabou morrendo, mesmo a história mencionando que ele chegou a se arrepender e devolveu as 30 moedas de prata. E eu espero que você tenha gostado da história de Judas e até semana que vem com mais um Nós na História.